Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, alunos de terceiro ano. Com muita alegria que a gente grava esse vídeo com a intenção sincera e honesta, de contribuir pedagogicamente para a aprendizagem de vocês. Vale a pena, sim, assistir o vídeo, as indicações, as maiores dúvidas a gente tira lá no Meet. Então, vamos fazer a nossa parte, um processo, um dia de cada vez. Agora é virtual, mas a sua aprovação é real e nem tem dia, hora marcada para estar presente na sua vida testando seus conhecimentos. Então, não tem por que fugir disso. E a nossa proposta da aula de hoje é a geração de 22 com regência verbal, certo? Então, acompanha, que é para você poder entender. A geração de 22, autores da primeira fase do modernismo no Brasil. A primeira fase do modernismo no Brasil é destacada pelos autores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. É importante que você lembre e associe esses nomes, como eu bem digo lá nas aulas do MIT, a gente conversa um pouco sobre eles. E você tem que lembrar que o modernismo no Brasil ele teve início com a Semana de Arte Moderna, de 1922, chamada de Fase Heróica. Ela vai até 1930, tá certo? Quando começa a segunda geração modernista. Então, é muito importante que vocês possam entender essa perspectiva. Aí vocês perguntam para mim, mas professora, o que é que essencialmente caracteriza essa geração, Então, a gente vai entender que essa primeira geração modernista, que é de 1922, como foi dito aí, até 1930, tem como pano de fundo o terceiro ano o racionalismo, isto é, a negação do racionalismo burguês. A primeira geração de nosso modernismo inicia em 1922, com a Semana de Arte Moderna, e se prolonga até 1930. Vejam bem, associem essas datas. Não é para decorar, é para entender, para relacionar. Quando novos elementos se impõem, caracterizando o surgimento de uma segunda geração. A geração de 22 terceiros anos, a gente define como heróica, guerreira, combativa, tendo como objetivo principal a destruição de todo academicismo, da casa, e aquele proveniente da tradição literária importada da Europa e representada sobretudo pelos modelos românticos, realistas e parnasianos. Assim, terceiros anos, a métrica, a rima, a linguagem de dicionário, a linearidade do discurso, como começo, meio e fim, o sentimentalismo romântico, o detalhismo naturalista, tornaram-se objeto de uma postura negadora, destrutiva, de recusa coletiva. Nesse movimento, terceiro ano, percebe-se com nitidez a influência das vanguardas artísticas europeias, defendendo o verso livre, as palavras em liberdade, associadas por analogias em vez dos recursos sintáticos tradicionais, a preferência pelos substantivos e verbos, é importante vocês entenderem isso, em detrimento dos adjetivos e advérbios, Embora realcem os textos, mas de valor semântico eles não alteram tanto. O bom humor, a piada, a ironia, que brota de uma concepção artística radicalmente revolucionária. No Brasil, o tradicional a ser superado relaciona intimamente com a importação dos modelos artísticos europeus e com o academicismo cosmopolita dela decorrente. Para os modernistas, ambos são responsáveis pela repressão da expressão artística das características nacionais desde a colonização. Diante disso, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e os demais representantes da primeira geração modernista brasileira propõem, terceiro ano, vejam bem, grifa, anote-se aqui, propõe a literatura capaz, certo, de conciliar as influências das vanguardas europeias com um novo nacionalismo, que ora se confunde com o nacionalismo romântico, fanista e patriótico, ora assume um tom polêmico e paródico, satirizando o próprio nacionalismo romântico e relendo criticamente as etapas do processo de importação de valores europeus. Podemos assim utilizar as palavras destruição e nacionalismo para caracterizar sucessivamente as duas fases da produção literária de nossa geração modernista: a estrutura formal demolidora da tradição e a preocupação temática, no caso, a nacionalista, certo? Aí vamos aí para a próxima indicação. Aí nós temos Mário de Andrade, o paulista. Mário de Andrade era um intelectual multifacetado, teve um papel decisivo no movimento modernista, tá certo? Aos 20 anos publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Além da literatura, também atuou na música, folclore, certo? Antropologia, etnografia e psicologia. Foi pianista, professor e compositor.
Seu conhecimento foi de fundamental importância para o embasamento teórico do movimento modernista no Brasil. Suas características são o verso livre, o neologismo, a criação de novas palavras, a fragmentação, também encontrada em sua obra o modo de falar do sertão, as lendas e costumes regionais, além das danças populares. A partir da Revolução de 1930, sua poesia passa a ser intimista, com ênfase ao combate das injustiças sociais, bancada por uma linguagem agressiva e explosiva. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como a porta, um amor. Grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata, sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta se pobre, arromba, uma bomba. E Ouso de Andrade, né? Atuou na carreira jornalística e foi militante do Partido Comunista, embora de origem burguesa. Fundou em 1911, em parceria com Alcântara Machado, João Baneireira, a revista O Pirralho, que durou até 1917. Casa-se em 1926 com Tarsília do Amaral e em 1930 com a escritora comunista Patrícia Galvão. Apagou. No ano seguinte, ingressa no Partido Comunista, onde permanece até 1945. É nesse período que escreve o Manifesto Antropofágico, além de Serafim, Ponte Grande, um romance e a peça O Rei da Vela. São características de sua obra o deboche, a ironia e a crítica aos meios acadêmicos e à burguesia. Defensor, fortemente, da valorização das origens e do passado do país. Dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dar um cigarro. E aí Manuel Bandeira, poeta recifense, foi um dos responsáveis pela consolidação do movimento modernista no Brasil. A obra de Manuel Bandeira teve influência europeia, visto que esteve na Europa à procura de tratamento para sua tuberculose. Isso, gente, ele teve tuberculose. Ali conheceu o escritor dadaísta francês, que o colocou em contato com as inovações europeias. E assim que ele passa a manifestar o verso livre, era a necessidade dessa liberdade de expressão. A poesia de Manuel Bandeira é recheada de lirismo poético e liberdade, é adepto do verso livre, da língua coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. Seus versos são cheios de construção e significado. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão, sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. A nuance dessa aula de hoje, gente, de trazer para vocês, né, exemplo da marca de escrita, quando eu apresento as características, é para que vocês associem a teoria à prática, para que vocês possam entender, certo? Então, essas são as principais características, né? Então, nós tivemos Mário de Andrade, que tem a vida e obra identificada com as ideias do modernismo, do qual muitas vezes foi chamado de pai ou papa. Exerceu, né? Eu estou dando destaque para Mário de Andrade, sem dúvida, a maior influência que todos os seus pares, por ter sido o espírito mais culto, mais vasto e mais versátil pela obra que escreveu, abarcando todos os gêneros literários, pela atuação política e humana, que o distinguiu pela correspondência trocada incansavelmente com dezenas de artistas intelectuais, buscando sempre terceiros anos a criação de uma língua literária brasileira. Mário de Andrade é autor de uma obra atravessada de arte, de cultura popular, espécie de mapeamento poético, cultural, ideológico, linguístico do Brasil, certo? Então, vale a pena, sim, dar uma olhada nas principais obras de Mário de Andrade, né? E quando a gente fala de Ouso de Andrade, a gente quer sempre incomodar os acomodados. Então, Ouso de Andrade foi um guerrilheiro, um cultural anarquista, inconformista, regido pelo signo da devoração e da mobilidade permanente. Nesse sentido, sua vida e sua obra são um constante exercício contra a mediocridade, gente, pelo pequeno burguês, né? Pequena burguesa, em todas as suas formas de expressão, certo? Então, essa é o que caracteriza, né, esse autor em destaque importante para esse período da literatura brasileira, certo? Então, quando a gente faz esse convite, né, que você entenda e que também a gente pode dizer que ele inaugura a entrada do movimento modernista, do qual foi chamado São João Batista por Mário de Andrade, porque ele tem esse nuance também da crítica, da maturidade técnica, de um lirismo empregado de descobertas do cotidiano, poeticamente transfiguradas, o amor como experiência direta do corpo, o desejo erótico iluminando a carne e tornando sagrada,
a ternura das coisas mais simples e menos intencionais, a humanidade dos humildes e dos marginais, a evocação da infância e a morte, velha confidente. A poesia de Manuel Bandeira atravessou todas as fases do nosso modernismo, uma rara demonstração de riqueza humana e sensibilidade artística. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre esses autores mencionados, né? Vale muito a pena, né, vocês entenderem esses autores, tá certo? Poderem colocar em prática, né, as teorias apontadas na aula. A aula, nesse tempo, né, é só uma breve apresentação, que, na verdade, pegue o seu livro, dê uma lida, faça anotações, faça grifos, para que vocês possam associar. Segunda fase do modernismo é um conteúdo programático do Enem, sem dúvida, né, então vale a pena conferir, certo? E agora, a gente vai para a segunda fase da nossa aula, certo? A segunda etapa da nossa aula é de gramática, né? E ela diz respeito à regência verbal. É a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles se completa o seu sentido. A regência, ele vai regir, ele vai ter essa relação íntima com o verbo. Os verbos você vai entender como os termos regentes, enquanto os objetos diretos e indiretos, os objetos diretos ligam ao verbo sem precisar de preposição, os indiretos com preposição, e os adjuntos adverbiais são os termos regidos. Para entender melhor sobre esse assunto e não errar mais, vamos ver aí os exemplos e suas explicações. Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio. Então, nós temos aí os verbos, mora, implica, iremos, e temos os termos regentes em verdes, né? Então, o que são esses termos regentes? Né? Os termos regentes são aqueles que vão obrigatoriamente complementar os termos regidos. Nos exemplos acima, né, morar, regente Walter, ele mora em outra cidade. Né? Morar é um verbo transitivo indireto, pois exige a preposição em. Quem mora, mora em algum lugar. No segundo exemplo, né, que nós temos, que isso implica mudança de horário, implicar é um verbo transitivo direto, pois não exige preposição. Implicar é algo e não implicar em algo. Então, é muito importante você relacionar. No terceiro exemplo, ir exige a preposição a, o que faz dele um verbo transitivo direto. Olha aí. Nós iremos ao passeio. Né? Na forma padrão, a oração significa isso implica em mudança de horário. Não está correta. Vamos ver exemplo de alguns verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais do que uma forma de regência. Com o sentido de ver, exige preposição. Que tal assistirmos ao filme? É um termo regido e regente. Com o sentido de dar assistência, não exige preposição. Sempre assistiu pessoas mais velhas. Com o sentido de pertencer, exige preposição. Assiste aos prejudicados do direito de indenização. E vamos ver a regência do verbo chegar. O verbo chegar é regido pela preposição a. Chegamos ao local indicado no mapa. Essa é a forma padrão que você vai usar lá na redação. No entanto, é comum o uso da preposição em nas conversas informais, cujo estilo é coloquial. Chegamos no local indicado no mapa. Custar, com o sentido de ser custoso, exige preposição. Aquela decisão custou ao filho. Com o sentido de valor, não exige preposição. Aquela casa custou caro. Obedecer é transitivo indireto, logo exige preposição. Obedeça ao pai. Na linguagem formal, entretanto, ele é usado como verbo transitivo direto. Obedeça ao pai. Mas quando for escrever na redação, você vai escrever da forma correta, né, com a regência. Então, é isso, né? Por hoje, a nossa videoaula termina por aqui. Deixa eu só capturar aqui essa tela. Certo? Para que a gente possa, né, encerrar a aula. Eu gostaria de pedir-lhes, né, que na semana de horário do Meet vocês não deixassem de comparecer, para que a gente possa fortalecer as orientações dadas nessa videoaula. Bom? Abraço carinhoso, estudem, coragem é o que a vida exige. Agora é virtual, mas a sua aprovação é real. É isso, terceiros anos, um abraço carinhoso.